Hoje estava pensando em falar de coisas tipo lema de Voltaire. Então, em princípio, hoje eu vou falar do lema de Voltaire. Bom, qual é a questão? Assim, colocando uma maneira, análise vetorial, seria o seguinte: F de ômega em R3, aliás, vamos dizer, isso implica que desde que quer dizer, se você tem um campo cujo rotacional é zero, ele vai ser conservativo se o aberto for bom. Por quê? Porque a gente tem um resultado que diz que se a integral, vamos dizer aqui, C1, C0, então, integral de f sobre C1 igual a integral de f sobre C0. Se isso valer sempre, né, essa independência do caminho, então o campo é conservativo. Nesse caso daqui, né, a integral de f sobre C1 menos a integral de f sobre C0 é igual à integral de f sobre o bordo, vamos dizer, botar essa região S assim, né? Então aqui, com a normal apontando para lá, né? Sobre o bordo da região S, que vai ser igual, pelo teorema de Kelvin, a integral sobre S do rotacional de F, que é zero. Então, na verdade, aqui, o que é o aberto ser bom? É que, no fundo, toda curva fechada tem que ser bordo de alguém. Ou toda cadeia fechada tem que ser bordo de alguém. Então, a questão análoga no nível acima seria pegar F de ômega em R3, tal que a divergência de F igual a zero. E aí a questão seria, bom, será que então esse F, existe um G de ômega em R3, tal que rotacional de G igual a F. Bom, a gente não pode esperar nada melhor, quer dizer, isso deve ser verdade desde que ômega seja bom. Também, vamos dizer, pergunta aqui, isso aqui a gente sabe. O problema aqui, nesse caso 1, é que a gente tem por trás o teorema que diz que se a integral independe do caminho, então o campo é conservativo. A gente não tem o teorema análogo, embora ele exista, dizendo que se a integral de superfície de
de f é zero sempre que a superfície seja fechada, então o campo é rotacional de alguém. No fundo seria isso, né? Porque se você tiver uma superfície fechada, se ela for bordo de alguém, você aplica o teorema da divergência, usa que a divergência é zero, e aí você vai ter que a integral sobre a superfície fechada vai ser zero. Mas mesmo que a gente... Então, mesmo que a gente tenha um aberto bom nesse sentido, a gente não tem o teorema para dizer a mesma coisa. Mas a gente pode, vamos dizer assim, resolver isso colocando hipóteses um pouquinho mais pesadas, exigindo o bom aqui vai ter que ser um pouco melhor do que o bom aqui, né? No fundo, o teorema por trás desse seria o seguinte, a seguinte questão. Ômega seria, vamos dizer assim, uma K-forma em ômega, tal que d ômega igual a zero. Então, d ômega igual a zero seria rotacional zero, divergência zero, análogos em situações mais gerais. Então, a pergunta seria, quer dizer, existe eta K-1 forma em ômega tal que d eta igual a ômega. Mesma coisa, desde que ômega seja bom. O bom aqui está ligado... Por que a coisa piora quando você sai dessa situação aqui? Porque... Vou dar só uma rápida ideia de por que é pior. Está aqui o ômega. No fundo aqui, esse campo F, quando eu digo que o rotacional dele é zero, e que eu estou procurando um potencial, eu estou dizendo que esse F é uma U-forma. Então, ele é feito para ser integrado sobre curvas. E o Fzinho é uma zero-forma, é uma função mesmo, para ser calculada sobre pontos. Então, é claro que o Fzinho eu posso definir num ponto A, e se eu tiver um ponto B, eu ligo o A ao B, e vamos dizer, a demonstração de que existe esse Fzinho é dizer, eu arbitro F de A igual a zero, faço F de B igual a integral sobre esse caminho C do Fzão. E aí eu preciso da independência do caminho para esse negócio estar bem definido e tudo dar certo. E essa independência do caminho vai valer se quando eu pegar dois caminhos aqui, a diferença entre eles for bordo de alguém e eu puder aplicar o teorema de Kelvin. Já nesse caso seguinte, quando eu digo que F é tal, que a divergência de F é zero, e eu estou procurando G, cujo rotacional seja F, significa que eu estou assumindo F como uma dois-forma, porque ele tem divergência, então é uma coisa para ser calculada sobre superfícies. E eu estou procurando a G, que tem que ser uma U-forma, então tem que ser calculada sobre curvas. Então, eu tenho que dar uma curva aqui e calcular, vamos dizer, dar a G seria dizer, saber qual é a integral de linha de G sobre essa curva. Se eu fizer uma coisa semelhante, digamos que eu fixe aqui um ponto A e digo o seguinte, bom, a curva C, eu faço uma superfície que sai de A e vai até C.
e digo, bom, a integral, já que o meu campo F tem integral sobre superfícies, eu integro F sobre essa superfície. Tem um problema que é o seguinte, olha, suponha que a gente está aqui em R3, para ficar mais fácil de ver. Se eu pegar outra superfície saindo daqui e chegando lá, a diferença entre essas superfícies não é borda de nada, em princípio. Eu não tenho como garantir que eu vou andar, vamos dizer, essa parte daqui vai andar. Eu podia fazer duas superfícies coladas aqui, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Então eu tenho uma flexibilidade aqui que me atrapalha. Então a situação nesse caso é mais complicada. Uma maneira de, vamos dizer, uma hipótese que a gente pode colocar para fazer com que essa ideia funcione é exigir que o nosso aberto seja contrátil. Significa assim, eu posso pegar todo mundo e chupar num ponto. Tá? Significa, então, vamos dizer assim, vou dizer assim, ômega é contrátil se existe uma aplicação H, chama assim, H de 0,1 vezes ômega em ômega, essa H vai ser C coisa, aqui, CR. Oi. Simplesmente conexo é que cada curva se contrai um ponto. Por exemplo, a esfera, ainda não, deixa eu acabar de definir o contrátil, senão os outros não vão saber o que você está perguntando. Né? H é contrátil se existe essa H de 0,1 em R e vamos dizer assim, e X0 pertencente a ômega, tais que H de 0x igual a x0 para todo x pertencente a ômega e H de 1x igual a x para todo x pertencente a ômega. Então, andando o tempo para trás de 1 até 0, você traz todo mundo para o x0. Um exemplo de contrátil simples é um estrelado. Esse aqui está meio... Por exemplo, esse cara é estrelado, significa o quê? Eu posso pegar um x0 aqui e ligar, não está muito estrelado, vou ter que estrelar ele um pouquinho mais para cá. Esse x0 aqui seria um pouco melhor, x0 aqui. Aí eu posso pegar todo ponto do conjunto, eu posso ligar x0 por um segmento de reta. E aí é fácil trazer via esse segmento. Mas a esfera, por exemplo, a esfera em R3, ela não é contrátil. Não é muito... Não sei se é fácil de demonstrar, mas é fácil de entender. Né? Se você pegar um ponto da esfera, você não consegue trazer todo mundo continuamente sem rasgar ela. No entanto, ela é simplesmente conexa. Toda curva fechada aqui, você contrai um ponto. Então, existem contráteis que não são simplesmente conexos. Todo contrátil, aliás, existem simplesmente conexos que não são contráteis. Todo contrátil é simplesmente conexo. Sem interior. Esfera é esfera, bola é bola. Esfera é a casca. Sempre, quando a gente conversa com o pessoal de ensino médio, sempre tem um problema de terminologia, mas acho que é mais ou menos consagrado que esfera é a casca. Tá? Então, o que esse H, onde que esse H entra nessa ideia aqui? Ó?
quando eu tenho... Esse H me permite o seguinte, se eu fixar agora o ponto x0 aqui, se eu tiver uma curva C, eu tenho como trazer os pontos de C para x0 pela H. Isso cria, então, para cada curva C, uma superfície que liga C ao x0, que está claramente definida. E aí eu posso usar essa superfície para tentar imitar esse truque daqui. Por que você supõe que H é CR? O CR, aqui esse R ainda não defini. Né? Minimamente vai ter que ser C1. Tá? Vou botar aqui C1. Topologicamente seria contínuo, mas eu vou precisar C1 por quê? Porque eu vou usar o H para, dado uma curva C, definir uma superfície. Como a minha curva C1, eu quero que a superfície seja C1, então eu vou precisar que H seja C1. Tá? Eu avaliei o ômega tem que ser um contrato a mais, um contrato mais forte. Na verdade, se for um aberto contrátil com HC0, você aproxima a função C0 por uma coisa C1 e deve dar certo. Nunca fiz essa demonstração, mas acho que acredito que não tem nenhum problema de você demonstrar que um aberto contrátil C0 será contrátil C1. Ou até ser infinito, né? Bom, então, eu vou fazer então a demonstração desse resultado aqui. Então, vou supor ômega contrátil. E vou mostrar que, nesse caso, eu consigo... Essa hipótese é uma hipótese que não é necessária, mas ela é boa. Na verdade, a coisa funciona assim. A gente demonstra... A hipótese correta aqui é justamente não que a divergência seja zero, mas que a integral sobre qualquer superfície fechada, a integral do f sobre qualquer superfície fechada seja zero. Exatamente como no caso anterior. Esse teorema, nesse caso, no caso geral, para formas, é um teorema de de Rham. Mas esse lema de Volterra é um ingrediente básico para demonstração desse teorema de de Rham. Aliás, esse lema de Volterra, ele aparece em geral na literatura como recíproca do lema de Poincaré. Aparece com esse nome, depois alguns autores, principalmente americanos mais recentes, tiraram recíproca e ele começou a aparecer como lema de Poincaré. Eu entendo assim, que o lema de Poincaré que é derivado, quando você tem vamos dizer, d ômega igual a zero, então d ômega igual a zero, que significa o quê? Por exemplo, aliás, d ômega, não tem d ômega igual a zero, quer dizer, vamos ver, vou reformular, ômega igual a d eta implica d ômega igual a zero. Então, por exemplo, rotacional do gradiente de f é igual a zero. Divergência do rotacional de f é igual a zero. A recíproca seria dizer, bom, se d ômega é igual a zero, então ômega é igual a d eta. Aparentemente, assim,
história, eu ainda não chequei ela bem, mas, pelo que eu entendi, quem batizou esse resultado de recíproca de Lema de Poincaré foi o Cartan, o Élie Cartan. E aí depois, ninguém citando meio atabalhoadamente, virou Lema de Poincaré. Você encontra no livro do Derrame a referência de que, na verdade, essa recíproca de Lema de Poincaré já aparecia no trabalho do Voltaire. Eu andei dando uma olhada, assim, eu ainda não consegui botar a mão exatamente no trabalho do Voltaire aqui. Já vi umas coisas parecidas, mas não exatamente esse resultado. Bom, na verdade, antes de demonstrar esse resultado, a gente podia fazer uma coisa bem simples, que é o seguinte: toda vez que a gente tem um H assim, se você tiver, vamos chamar isso assim de lema de homotopia. Na verdade, antes do lema de homotopia, a gente cria o operador prisma, que é o seguinte, ó, você tem aqui o ômega. Imagina que você tem, vou apagar o lema de homotopia, para não ficar com o enunciado aqui. Vou chamar assim, operador prisma primeiro. É o seguinte, você tem H de 0,1 vezes ômega em ômega. Nem precisaria ser em ômega, podia ser em outro lugar. Vamos chamar assim, ômega 1, ômega 2. E aí você tem uma C de B em ômega 1. B é um bloco. É um bloco. K bloco. Claramente, você pode definir um HC de 0,1 vezes B em ômega 2 da seguinte maneira: você pega T, pega ST e leva em H de SC de T. Quer dizer, você pega está aqui o B, C, aqui assim, né? Aí o H de 0,1 de ômega 1, pega o C, ó, você tem o H 0 de C, seria com C, com S igual a 0. O H1 de C seria com S igual a 1 lá. E você tem os intermediários. Então, isso cria essa homotopia aqui. A gente já fez muito isso, na verdade, né? Você tem homotopia, então você faz uma curva andar e ela cria uma superfície. Então, toda vez que você faz isso, você tem um operador e, na verdade, se C for igual a N1C1 mais NLCL, então HC vai ser N1 quer dizer, para uma cadeia você pode fazer a mesma coisa. E, de certa forma, repara, aqui está claro, o bordo de C são esses dois pontinhos aqui, né? A, B. O HA é isso daqui, né? Tá? No tempo 0, o H0 de A está aqui, né? Estou chamando HS de X igual a H de SX. O H1
de A está aqui. Então, o operador prisma leva o A aqui. O B faz isso, né? H0 de B, H1 de B. Claramente o bordo, o bordo de HC nesse caso, é o quê? Vai ser o H0, vou fazer assim, né? É o H0 de C mais o H, vou chamar assim, HB, que é esse cara daqui, né? Menos o H1 de C, né? E menos HA. Então, o bordo, repara que o HB menos HA é o H do bordo de C. Isso aqui é igual a H0 de C menos H1 de C mais H do bordo de C. Se a gente pensar bem, se fizer com uma coisa bidimensional, vai também acontecer alguma coisa assim, né? Você pega aqui uma coisa bidimensional, traz para cá no tempo 0, para cá no tempo 1, e você cria esse sólido aqui. O bordo desse cara tem esse, e tem os laterais, que são o operador prisma construído em cima do bordo original. Mas aí tem meio que uma perda de sinais, né? Hã? O H do bordo de C, como é que você sabe se o... Não sei, vamos ver se vai dar certo. Dá para sentir o seguinte, se não for é muito azar, né? E se não for, deveria... na verdade, assim, ou é ele, ou é menos ele, ou então é muito azar. Muito azar seria os sinais saírem todos desencontrados, né? Então vamos ver se funciona, né? Essa seria a nossa questão, então. Será que isso vale em geral? Quer dizer, imagina assim. Quer dizer, o que dá o bordo de HC? Nesse caso, se a gente mostrar nesse caso, o caso geral, como são combinações lineares, claramente, né, o bordo, nesse caso aqui, o bordo de HC é igual a N1, bordo de HC1, mais NL, bordo de HCl. Então, se o resultado valer para um bloco elementar, vai valer para uma cadeia geral. Então, vamos olhar assim, o bordo de HC. O que é o bordo? Talvez a gente tenha que organizar, então, as coisas, né? Vou pegar aqui o C de B em ômega 1. O que é o bordo de C? B, vamos ter que escrever B igual a A10, A11, vezes A20, A21, vezes ele é um K-bloco, K0, AK1. Então, você tem A e J aqui, né? E o bordo de B, então, o B e
é igual... Não vou botar B, já vou botar o C e J direto, né? C e J, face. C e J vai ser definida de, vamos dizer, A10, A1 vezes AI0, AI1 de chapéu. Lembrando, né, que esse cara de chapéu, ele não está aqui, está invisível. Tomando valores em ômega 1. Então, vai pegar um cara daqui, T1, TI de chapéu, TK, e vai levar em C de T1. Aí, onde não tinha TI, você bota o AIJ. Então, aqui você tem K variáveis, aqui você tem K-1 variáveis. Então, entrou aqui, esse cara não existe, o C se aplica em K variáveis. Então, na iésima posição, onde aqui não tem ninguém, você bota o AIJ. E aí o bordo de B, o bordo de C, na verdade, né? O bordo de C é somatório de igual a 1 até K, somatório de J igual a 0 até 1, de menos 1 elevado a I mais J, C e J. Uma definição meio árdua, mas a gente chega a ela, né? Então, o que vai acontecer com o H? O H vai ter uma entrada a mais, que a gente pode chamar de zero, o que vai fazer com que tenha um certo shift aqui nesse sinal menos, né? Quer dizer, a gente vai fazer, a gente pode apagar aqui, o HC vai ser de 0,1 vezes A10, A1 vezes AK0, AK1 em ômega 2, que vai levar, vamos dizer assim, vamos chamar isso aqui de T0, T1, TK em H de T0, C de T1, TK. Então, repara, o C0, quer dizer, o HC 0 vai corresponder a fazer T0 igual a 0 ou 1. Esse cara, que é o primeiro, né, o 1 entra com positivo e o 0 negativo, quer dizer, o bordo de HC vai ser o seguinte, ele vai ter H1 de C menos H0 de C. Mais coisas. Legal? Aqui, ó, correspondendo a fazer o I igual a 1 aqui é o 0 aqui. E agora, os outros. Né? Os outros, o que significa? Você pega, tira uma dessas variáveis, substitui pelo A e J e bota o sinal correspondente. Né? Então, aqui você vai ter mais somatório de
igual a 1 até K, somatório de J igual a 0 até 1. Aí você vai ter menos 1. Agora tem que lembrar que o I, na verdade, ele é I mais 1. Né? Então, é I mais J mais 1. E agora, o que vai ser aqui? Vai ser o H com a variável T0 e um dos caras aqui substituídos por isso, que é pegar o C e J. Vai ser H C e J. Estou certo? Para cada I, o T0 não se mexe, eu pego a variável TI aqui e substituo pelo A e J, que corresponde exatamente a fazer o H desse C e J. Mais 1 pelo seguinte, é porque no H, a variável 1 é a 0. Então, nessa história aqui, eu começo a contar o I começa de 1 até K. Na verdade, o H é de 0 até K. Bom, mas isso é exatamente, ó, é botar, isso aqui então é H1 de C. Engraçado que na outra que eu fiz deu H0 menos H1, né? Devo ter errado alguma coisa aqui ou lá. Menos... Se eu tirar agora esse 1 aqui e botar o menos lá na frente, eu vou ter exatamente o H do bordo de C. Eu acho que agora está certo. No outro eu devo ter errado. No outro você fez menos isso. Fez menos esses caras para ele. Pois é, mas eu chamei de bordo de HC também, então eu devo ter errado alguma... Eu acho que é porque o meu C estava ao contrário, eu não reparei. Então, importante nessa história, né, é que quando a gente tem um operador H, que não precisa ser esse, né, você tem um H, né, isso aqui, você tem H de 0,1 vezes ômega 1 em ômega 2. E aí a gente chega a essa conclusão, que o bordo de HC é o H1 de C menos H0 de C menos H do bordo de C. Acho que eu vou até deixar aqui bordo de HC igual a H1 de C menos H0 de C menos H do bordo de C. Isso aí esse é o lema de homotopia, porque essa H é uma homotopia e constrói essa coisa. Então, é um lema, na verdade, não tem nada de cálculo aí, né? Isso aqui tudo é definição, não depende de derivadas nem de nada. Bom, digamos agora, então a ideia vou apagar, acho que posso apagar aqui. Eu estou fazendo esse lema com essa generalidade porque esse lema de Volterra pode ser demonstrado para formas também, no caso geral. Vamos pegar esse caso simples agora. A gente tem ômega contido em R3, tem H de 0,1 vezes ômega em ômega, C1. Se precisar, a gente bota mais derivadas em H, tá? E aí a gente tem H
de 0x igual a x0 para todo x pertencente a ômega, h de 1x igual a x para todo x pertencente a ômega. Eu não sei se talvez o resultado, claro que o resultado vai mudar se eu trocar, né? Eu posso fazer h de 0x igual a x e h de 1x igual a x0. E a gente tem f de ômega em R3 com divergência de f igual a 0. E agora eu quero definir um G. Queremos G de ômega em R3 com rotacional de G igual a F. Nós vamos definir esse G. Então, a ideia fundamental é pensar o G não como um campo de vetores, mas como um forma. Quer dizer, estou pensando assim, o F é uma dois-forma, ele associa números a superfícies. O G é uma um-forma, tem que associar números a curvas. Então, a minha preocupação vai ser definir como é que é a integral de G sobre a curva C. Tá? Então, a essência da demonstração é essa. Está aqui o x0, está aqui a curva C. Vamos desenhar ela assim mesmo. C. Então, eu tenho que definir, na verdade, eu quero saber o que vai ser a integral sobre C do campo G. Se eu souber isso, eu sei o campo G. Então, meu ponto de vista aqui é bem radical. Na verdade, eu estou pensando assim, G é um campo de vetores, mas, na verdade, ele só está aqui para eu saber calcular a integral de linha. Então, conhecer o campo G é conhecer a integral de linha dele sobre qualquer curva. Dou uma curva, quero saber qual vai ser essa integral de linha. E a ideia vai ser, então, usar isso, né? Você constrói a curva HC, a superfície HC. Vamos tentar fazer isso. Integral, isso aqui vai ser a integral sobre HC do campo F. Então, a ideia é o quê? C é uma curva, HC é essa superfície. Então, está aqui no tempo 0 x0, tal, sai aqui. Então, aqui está bonito, né? O bordo dessa curva daqui é C de 1 é a C, né? No tempo 1 é a própria C, no tempo 0 é x0, e o H do bordo de C seria essas duas aqui, onde essa daqui entraria negativa e essa positiva. Só que como ele está com o sinal trocado, vai dar assim. Por que diabos esse negócio poderia dar certo? Quer dizer, por que diabos o rotacional dessa G deveria dar F? Né? Vou fazer um desenho, tentar convencer vocês. Vamos pegar aqui no espaço um ponto X. O que quer dizer que o rotacional de G, né? Rotacional de G em X é igual a F de X. Significa o seguinte, eu pego uma superfíciezinha aqui assim, contendo X, integro a G no bordo dessa superfície,
divido, vamos dizer assim, entre aspas, pela área da superfície, e isso tem que dar o fluxo, vamos dizer, tem que dar o rotacional na direção normal à superfície. Ou, dizendo de outra maneira, eu integrar G nessa superfície, nesse bordo aqui, tem que dar a integral de F através da superfície. Tá? Quer dizer, se eu tenho a superfície aqui, S, eu preciso que a integral de G, a essência... mas justamente, usando o teorema de Stokes, a integral sobre o bordo de S de G tem que ser igual à integral sobre S de F. Se isso for verdade, na verdade, isso é uma espécie de recíproca do teorema de Stokes. Né? Se isso for verdade, na verdade, eu usei essa ideia para definir o rotacional. Se isso for verdade, o que é o rotacional de G? É pegar essa integral, dividir pela área da superfície e passar o limite. Na hora que eu divido pela área da superfície e passo o limite aqui, dá F. Se a F for contínuo. Tá? Então, se isso funcionar, eu provarei que o rotacional de G é F. Só que olha essa integral aqui, olha o ponto x0 aqui. G aqui é essa integral de superfície aqui, nesse pedaço. Nesse pedaço aqui vai ser essa integral de superfície aqui. Nesse outro, essa outra aqui, no outro aqui. Fiz uma pirâmidezinha. Então, essa integral G sobre o bordo de S é a integral nessa superfície, nessas faces, essas quatro faces aqui. A menos do sinal que a gente torce para dar certo. Só que a minha hipótese é que o rotacional de F, a divergência de F é zero. Então, a integral de G aqui é a integral de F aqui. A integral de G aqui é a integral de F aqui. Então, eu tenho, na verdade, a integral de F nessa superfície. Se eu tampar, eu aplico o teorema da divergência e sei que a integral de F nessa superfície tampada é a integral da divergência de F aqui dentro, que é zero. Então, a integral na tampa mais a integral nessas faces laterais tem que dar zero. Se os sinais ajudarem, a integral de G nesse bordo vai ser exatamente igual à integral de F aqui. E estará demonstrado. Então, quer dizer, nós estamos agora na mão dos sinais, ver se tudo deu certo. Só verificar se os sinais estão dando certo. Mas a ideia está aí. É isso que tem que entender nesse teorema. Se você entender isso, o teorema é óbvio. O resto são contas. E nem importante você entender isso bem, porque normalmente agora eu acho que já tem mais textos que tem essa figura e mostra a coisa a partir daí, mas tem textos que aparece esse lema aí, 2 páginas de contas, tal coisa se cancela e dá zero. Bom, então... Oi. Aí tem aquele detalhezinho técnico que você não pode controlar da superfície, você tem que pegar o feedback das duas formas ali, dividir pela área da parametrização. Não, na verdade eu vou dizer o seguinte, olha, para todos os efeitos, a gente tem que entender, né, na verdade, a seguinte coisa, que rotacional de G ser igual a F é exatamente equivalente a isso daqui. Se F F contínua em X, se você provar que isso daqui vale para toda S, então em todos os pontos onde F for contínua, você tem isso igual a isso. Porque agora é questão de... Na definição... Bom, eu não vou refazer aqui a definição do rotacional, mas ela passa por fazer
essa integral e dividir por alguma coisa. Se essa integral é igual a essa, é essa daqui que você vai dividir. E aqui a f sendo contínua vai dar certo. Então é isso que a gente tem que provar. Então a questão é, será que com essa, se a gente definiu assim, então defina isso aqui. Depois a gente vê se isso aqui define algum g. Mas na verdade, eu estou dizendo que é integral de g. Eu vou fazer, de certa forma, ao contrário. Normalmente eu teria que começar definindo o campo G, calculando o rotacional dele e em seguida mostrando que ele é igual a f. Em vez de definir o campo G, eu estou definindo a integral de G sobre alguma coisa. Com isso eu vou mostrar que a integral de G sobre o bordo de qualquer superfície é igual à integral de f sobre a superfície. Daí eu vou concluir que o rotacional de G é igual a f. E aí eu vou, em seguida, talvez parar e ver, bom, mas esse G que eu defini existe mesmo? Então vamos ver isso. O que é integral de f? Bom, acho que eu vou usar isso aqui, né? Tá certo que eu tenho a divergência. Divergência de f é zero. Então, ó, divergência de f é igual a zero. Então, a integral eu quero mostrar, agora tome, eu vou chamar de S, S na verdade seria uma superfície parametrizada, né? Tá? Então vamos, vai ter uma confusão aqui vou ser um pouquinho mais explícito, né? C de AB em ômega C1, então eu defino a integral de G sobre C igual a integral de F sobre HC. Agora, provar. O que eu tenho que provar? Que se C vai de A10, A11 vezes A20, A21 em ômega, quer dizer, uma superfície parametrizada, então, integral sobre o bordo de C de G é igual a integral sobre C de F. Tá? Quer dizer, aqui, vou repetir aqui a figura, esse aqui é o C agora, isso daqui é o bordo de C. E agora eu tenho os 4 carinhas lá. Bom, o que eu sei agora? Eu sei que a divergência de F é igual a zero. Se eu olhar para esse HC, aqui, ó, o que eu tenho? Bom, eu tenho que a integral sobre o bordo de HC, onde é essa C aqui, né? De F é igual a integral sobre HC da divergência de F, que é zero. Eu tenho HC, essa coisa
sólida aqui agora. Então, a integral de f sobre o bordo desse cara, pelo teorema da divergência, é igual à integral da divergência no HC. Mas a divergência é zero. E o HC, o bordo de HC, eu tenho dado aqui. Isso daqui é igual à integral de f sobre H1 de C, é o próprio C, menos a integral de f sobre H0 de C. H0 de C se restringe a x0, então isso aqui é zero. E menos integral de f sobre H do bordo de C. É porque a integral de G sobre o bordo de C é a integral de f sobre H do bordo de C. Então, a integral de G sobre o bordo de C é igual à integral de f sobre H. Será que H do bordo de C... Hã? O quê? Pela definição. Eu defini assim. Tá? Então, isso daqui isso daqui é igual a... Não, isso daqui é menos... Tem um erro de sinal? Não, né? Isso é menos integral. Tá, tem um... Ah, sim, peraí, que eu esqueci ali, né? Isso aqui é integral de f sobre C menos a integral de G sobre o bordo de C. Então, deu zero. Então, eu estou na seguinte situação. Eu defini a ação do campo G sobre uma curva qualquer e mostrei que se a ação do campo G for essa que eu defini, então o rotacional do campo G será F. Aliás, isso é importante entender isso moralmente. Né? Moralmente, eu dizer que rotacional de F é igual a G é dizer... a gente pode calcular ponto a ponto, mas o rotacional do campo F é um campo G que tem que satisfazer a integral sobre o bordo de S de F é igual a integral sobre S. Mas aqui, vou inverter aqui, né, para ficar coerente com o que está lá. Rotacional de G igual a F significa que se eu integrar G no bordo de S, tem que dar a integral de F sobre S. Eu podia usar isso como definição no sentido das distribuições do que é a derivada exterior. Repetindo a ideia, eu lembro que no caso de construir um potencial para um campo, eu fazia exatamente o quê? Eu partia de um ponto fixo x0, ligava o ponto x0 ao ponto onde eu queria calcular o potencial e fazia a integral de linha. Agora o que eu fiz foi o quê? Eu tenho que definir a integral numa curva. Então eu pego a curva, ligo a curva ao ponto x0, construo uma superfície, e digo que a integral de superfície aqui vai ser a integral na curva.
não daria certo em geral, porque eu tenho infinitas possibilidades de sair do ponto x0 e chegar na curva. Eu tenho maneiras, vamos dizer, uma maneira de sair por aqui e chegar na curva, outra maneira de sair aqui e chegar na curva, sem que as duas superfícies que eu crio limitem uma região. Quando eu fixo essa H, eu estabeleço uma maneira privilegiada de ligar esse ponto a essa curva. É essa maneira. Isso, é claro, vai dar uma solução para esse problema. Também está na cara, né? Como o rotacional do gradiente é sempre zero, se eu achar um campo G, se eu somar G, o gradiente de qualquer coisa, eu vou ter outra solução. Então, no caso de campos conservativos, se eu acho um potencial e estou numa região simplesmente, uma região conexa, outro potencial difere daquele só por uma constante. Aqui não, eu tenho os campos conservativos todos que eu posso somar aqui e mudar esse cara. Se for, vamos dizer, se eu tiver rotacional de G1 igual a F, rotacional de G2 igual a F, então rotacional de G1 menos G2 é igual a zero. Se eu tiver numa região simplesmente conexa, isso aqui é conservativo, tem um potencial. De G sobre a curva C igual a integral de F sobre HC. Pergunta porque assim, quando você diz que o ômega é contrátil, você diz que a identidade não toca um ponto, e aí, a princípio, isso aí dependeria da H que você pega. Sim, porque eu tenho... Claro, cada uma vai dar um G diferente, e eles vão diferir por um campo conservativo, nesse caso, tá? Quer dizer, aqui você está, no caso de campo conservativo, você fixa qual é o ponto, qual é o... Vou só fazer a analogia aqui, deixa eu apagar essa história. Quando você quer construir um potencial, os potenciais diferem de uma constante. Então, ao fixar um ponto de partida x0, você está dizendo, bom, aqui em x0 vai valer zero. E aí você fixa qual é o valor dessa constante, eventualmente. Se você fixar outro x0, você mudou a constante. Aqui é diferente nesse caso, né? Quer dizer, aqui o x0, aí você sabe. Aqui você fixa o x0, mas não é só o x0, você fixa o x0 e a contração. Se você botar outra contração, com esse x0 ou com outro x0, você vai ter outro campo. Bom, e aí, quem é o G? O legal dessa demonstração é o seguinte, eu agora vou mostrar o G, mas eu não vou ter que calcular derivadas de G para mostrar que o rotacional dele é F. Eu já mostrei. Entendeu? Já mostrei usando a definição geométrica, ou física, diria mais física. Então, o que a gente tem? A gente tem, vamos dizer, C de AB em ômega. Então, integral sobre C de G é igual a integral sobre HC de F, que HC vai ser integral de 0 a 1, integral de A até B, de F, então F de HC de coisa, vai ser H de S, C de T,
Escalar, vou colocar aqui HC de 0,1 vezes AB em ômega, HC de ST igual a H de SC de T. Então, agora eu tenho que fazer derivada disso em relação a S, vetorial derivada disso em relação a T. Então, eu tenho dH ds de SC de T, vetorial dH dx de S C de T aplicado em C ponto de T. Repara que a H, né, fixado S, H vai de 0,1 vezes ômega, que está contido em R3, em ômega, que está contido em R3. Então, a derivada de H em relação a x é uma transformação linear de R3 em R3, que eu estou aplicando no vetor C ponto de T. Tá? Então, eu faço esse vetor, esse aqui, pega o produto vetorial e dá isso. Eu tenho que ver isso como uma integral. Isso aqui, ao mesmo tempo, tem que ser integral de A até B, de G de C de T, escalar C ponto de T dt. Então, isso tem que aparecer aqui de alguma maneira. Como? Bom, esse produto eu posso fazer, na verdade, eu posso fazer esse vetorial, esse, escalar esse. Né? Tá? Isso aqui eu posso fazer assim. Primeiro, eu posso trocar a ordem. Integral de A até B. Agora eu posso fazer aqui integral de 0 a 1. E posso, em vez de fazer esse escalar o produto vetorial desses dois, eu posso fazer esse vetorial, esse, escalar esse. Dá no mesmo, né? Eu nunca sei isso muito bem. F, sempre acho que eu posso errar o sinal. Mas sim, né? É um determinante. Né? Então, faço esse daqui, vetorial, d-H, d-S, de S, C de T, escalar, d-H, d-X, de S, C de T, aplicado em C ponto de T, ds, dt. Agora, olha só, isso aqui, vou apagar esse cara aqui. Tenho isso aqui, ds, dt. Olha só, eu tenho integral de A até B, da integral de 0 a 1. Aí aqui dentro eu tenho um vetor, U, escalar, uma transformação linear aplicada em V. Isso é igual a integral de A até B, integral de 0 a 1, de A estrela de U, escalar V. E o V é o C ponto, que é o que eu quero lá. Né? Então, isso aqui é igual a integral de A até B, da integral de 0 a 1, do dH dx de SC de T, estrela, aplicado em F de H de SC de T, vetorial d-H, d-S de SC de T, escalar C ponto de T. Eu estou integrando ds. O C ponto, na verdade, eu posso fazer assim, né? Posso integrar esse em S. Escalar C ponto de T dt, porque o C ponto vou integrar aqui em S. Olha aqui o meu G. Olha que lindo. Esse cara daqui só pode ser o G
de C de T. É ele, não tem dúvida, né? Ó, isso aqui, para cada valor de C de T, eu jogo aqui, integro em S, isso me devolve um vetor, porque cada momento, isso aqui é um vetor, estou aplicando a transformação linear, então é isso, né? Vamos dizer, G de x é igual a integral de 0 a 1 de dρh, dρx de Sx estrela, aplicado em F de H de Sx, vetorial, dρh, dρs de Sx, ds. Está aqui o G. Ele é um campo de vetores. Quando eu calculo a integral de linha dele sobre a curva C, ele me dá isso, que é exatamente isto aqui. Portanto, pelo que eu fiz antes, o rotacional desse campo é F. E interessante... A maneira usual de fazer isso, o cara chega e taca esse negócio aí e faz as contas. Pois é, mas eu não quero nem pensar em fazer as contas. Imagina agora você calcular o rotacional desse negócio. Claro que eu recomendo que vocês, como alunos, façam o exercício. Certamente aprenderão coisas fazendo exercício, tá? Mas eu fico feliz de não ter que fazer esse exercício. Outra coisa interessante que acontece aqui é o seguinte: se H é C1, tudo que eu fiz está certo. Legal? Porque o H sendo C1, esse HC está bem definido, toda a demonstração está certa. Esse campo G, também, tudo aqui é contínuo, então essa integral está bem definida, existe, esse campo G está bem definido, todas as contas estão bonitinhas. Mas o interessante é que se o H é C1, esse G não necessariamente tem derivada. Então, se o H for só C1, o G que eu vou obter, em princípio, é só contínuo, mas o rotacional dele existe, e é F. Então, mais uma vez, a gente encontra uma situação em que a definição física que a gente deu de derivada se aplica numa situação em que a definição liquidificador de derivadas parciais não se aplica. Quer dizer, se eu não tiver a possibilidade de derivar H aqui dentro, em princípio eu não tenho como calcular o rotacional desse cara com derivadas parciais. Tá? Então tem duas vantagens. Uma é não ter que calcular as derivadas parciais. A outra é constatar que, dependendo da circunstância, nem poderia demonstrar que o rotacional de G é F sem ser pela definição física. Bom, esse resultado, na verdade, igualzinho, ele funciona para... Quer dizer, aqui eu usei uma 1-forma, né? Na verdade, F era uma 2-forma e achei uma 1-forma. Em geral, se eu tiver uma K mais 1-forma, com a derivada exterior zero, eu posso construir a K-forma exatamente dessa maneira. Eu defino assim. E aí sai uma definição aqui que até fica mais elegante, porque essa daqui está muito macetosa, porque a gente está usando, em vez de usar a linguagem de formas, a gente está usando a linguagem vetorial. Então aparecem coisas com produto vetorial, transposta, não sei o quê. Se tivesse na linguagem de formas, essa definição aqui ficaria mais natural, num certo sentido. Mas mesmo assim, ainda bastante esquisita. Né? E deve ser possível fazer as contas, porque num livro tipo Elon, certamente isso está feito
dessa maneira com as contas e tal. Bom, isso... Eu queria agora, como talvez um subproduto disso, isso vai ser importante pelo seguinte, por exemplo, nas equações de Maxwell, quando você trabalha com as equações de Maxwell, você tem lá o campo magnético e a divergência do campo magnético é zero. Então, você tem um campo com divergência zero. Se você tiver numa região contrátil, tipo no R3 todo, você pode dizer que ele é rotacional de alguém. E aí você escreve o campo magnético como rotacional de alguém e consegue fazer manipulações. Estou em negociações com meu colega Marcos Vinícius para que ele, na quarta-feira da semana que vem, venha falar dessas coisas para mim e para vocês também. Eu estou muito interessado em ouvir. Isso remete a uma questão também que é importante, que eu vou começar a fazer, que é a questão seguinte de tentar reconstruir um campo de vetores dados o rotacional e a divergência. Esse teorema é parecido com esse, que seja com a generalização do teorema de Helmholtz. O teorema de Helmholtz é exatamente isso, né? Você tentar reconstruir o campo a partir do rotacional e a divergência. Não é isso? É esse teorema que você está falando? Então, a gente poderia colocar essa questão, né? Questão seria ômega, vamos dizer, sei lá, aberto em R3, e você ter, digamos assim, G de ômega em R3 e G de ômega em R dadas. Então, a ideia é pensar que eu quero um campo F, né? Então, achar F de ômega em R3 com rotacional de F igual a G e divergência de F igual a G, né? Com rotacional de F igual a G, divergência de F igual a G. É claro que isso vai exigir, se o rotacional de F é Gzão, a divergência do rotacional é zero. Então, só tenho chances, né, se eu supuser divergência de G igual a zero, dadas com divergência de G igual a zero. Bom, acho que para fazer... Dá para a gente tentar fazer isso usando o lema de Volterra, desde que o ômega seja... Se o ômega for contrátil, por exemplo, a divergência de G sendo zero, eu tenho um F cujo rotacional é G. Talvez esse F não tenha divergência igual a Gzinho. Então, vamos dizer, hipótese adicional. Ômega contrátil. Fazer uma abordagem, tipo a abordagem que você fez no vídeo, tipo, achar um cara, achar um F, ficar com a rotação da F é G, divergência zero, depois achar um outro, rotação zero, divergência G, depois somar G. Eu acho que... Não, eu estou pensando assim, começar achando um F1 cuja divergência é G, cujo rotacional é G, porque eu acabei de demonstrar que existe, né, se o ômega for contrátil. Então, com certeza eu posso dizer assim, existe F1. Claro, aqui estou supondo, se eu precisar que seja contínuo, né? Então, vamos supor assim, dadas
vamos botar assim já, contínuas, tá, para começar. Então, existe F1 de ômega em R3 com rotacional de F1 igual a G. Bom, a minha F não é F1, mas deve ser F mais alguma coisa, né? Então, agora, fazer F igual a F1 mais F2. Bom, já que o rotacional de F1 já é G, o rotacional de F2 vai ter que ser zero. Rotacional de F2 igual a zero. E aí a divergência de F vai ser divergência de F1 mais a divergência de F2. Bom, essa aqui é G, então a divergência de F2 vai ser G menos a divergência de F1. Então, o F2 vai ter que satisfazer a isso e é isso aqui. Bom, espero que essa coisa aqui seja contínua também, sei lá. De repente eu vou supor que... Aliás, eu não destaquei isso, né? Mas na fórmula que eu tinha lá, se o H tiver... Eu falei da diferenciabilidade do H, mas na integral que eu fiz, existia também o F. Quando eu ia construir o G cujo rotacional é F, tinha uma integral envolvendo H e F. Então, se H fosse C2, aquele negócio com derivada de H teria derivada ali dentro, e se o F, que estava ali dentro também, fosse C1, aquela coisa seria C1. Então, lembrando assim, né, eu tenho o G que eu defini era integral de 0 a 1 de alguma coisa aqui, dρ H, dρ X, de, sei lá, SX estrela, aplicado em, sei lá o que, algumas coisas aqui que envolvia H e F. Então, para garantir a diferenciabilidade de G, eu precisava da diferenciabilidade de H. Então, para ter GC1, se H for C2 e F C1. Por que eu estou falando isso? Porque esse F1 que eu construo aqui, né, ele é construído a partir desse G. Então, se a G for C1 e a H... Bom, a H eu comentei, né, quer dizer, o contrátil aqui tem uma contração C1, eu posso supor que eu tenho uma contração C infinito. Então, a diferenciabilidade de H não seria problema, mas a diferenciabilidade do F1 estaria amarrada à do G. Então, aqui eu vou supor G C1. Por quê? Quando eu tiver GC1, F1 vai ser C1, isso aqui vai ser contínuo. Por que agora eu preciso disso? Porque agora, se o F2 tem rotacional nulo e o ômega é contrátil, eu posso trabalhar com F2 igual a gradiente de U. Se ele é rotacional zero, ele é gradiente de alguém. E aí eu tenho a divergência do gradiente de U igual a G. Isso aqui é certo? Vou chamar de ρ para ficar mais familiar. ρ. Então, eu estou no problema seguinte, eu tenho que achar, eu tenho em ômega uma ρ, e eu preciso encontrar U cujo laplaciano é ρ.
Sendo que aqui eu gastei uma energia enorme para resolver esse problema com uma certa condição de contorno. Mas eu já tinha ele resolvido sem essa condição de contorno. Na verdade, eu tinha aquela fórmula, né? Aquela fórmula U de x igual a menos 1 sobre 4π integral sobre R3 de 1 sobre norma de x menos y, ρ de y, dy, isso já me dá o Laplaciano igual a ρ. Eu fiz a maior batalha para poder acrescentar alguma coisa que garantisse que o valor dessa U no bordo da bolota fosse um valor especificado. Então, isso aqui eu sei. Eu só tenho que me preocupar agora que vamos dizer, essa integral exista de alguma maneira, né? Por exemplo, vamos dizer, pensar assim, ômega contrátil limitado, né? Se eu tiver ele limitado e a ρ sendo contínua, porque isso aqui é basicamente, né, como a integral é em y, é como se eu botasse o x na origem, né? Isso aqui é como se fosse a integral sobre R3 de 1 sobre norma de y, ρ de y, dy. Então, isso tem problemas em zero e no infinito. Em zero não tem problemas, porque aqui eu posso ter norma de y elevado a um expoente qualquer menor do que 3. Tá? Então, aqui é expoente 1, não tem problema. Se ρ for limitado, não vai estourar. No infinito, esse cara daqui é muito grande. Aqui eu preciso de um expoente no infinito maior do que 3. Então, a maneira de resolver isso no infinito, a ρ é que tem que dar conta disso no infinito. Em termos de pensando ρ como uma distribuição de cargas, nessa integral aqui, é razoável você pensar assim, você tem uma distribuição de cargas que está confinada a uma região finita do espaço. Então, lá longe, ρ é zero. Lá longe, ρ é zero, então esquece o problema dessa integral imprópria do infinito. Essa integral em R3 é só numa região limitada. Então, se você tem cargas, massa, sei lá o quê, restrito a uma região do espaço, nenhum problema. Aqui, no fim, eu estou com... Ou então você impõe a ρ alguma condição que garanta que lá no infinito essa integral vai dar boa. Uma condição simples e bastante natural é dizer que ρ tem que ser integrável. ρ sendo integrável, acontece o seguinte, ó, isso daqui lá longe é menor do que 1. Então, uma coisa menor do que 1 vezes uma coisa integrável é integrável. Então, uma condição seria isso. Como aqui a gente não tem muito controle sobre essa ρ, podia dizer sobre a G, eu vou fazer assim, vamos botar a hipótese adicional, ômega contrátil ilimitado. Tá? Então, se a gente tiver ômega contrátil limitado, tiver Gzinho contínuo, Gzão C1, está resolvido. A gente aplica o lema de Volterra, acha essa F1, aí a F2 vai ser gradiente de U, dado dessa maneira. Bom, essa é uma maneira de lidar com esse problema. Tem uma solução muito interessante desse problema, muito legal, muito instrutiva, baseada também em ideias físicas, para o caso em que esse ômega é o R3 inteiro. E aí é uma solução explícita. Eu acho que eu vou alinhavar alguma coisa. Vou começar assim. Então, vamos considerar o caso dada Gzão de R3 em R3 e Gzinho de R3 em R, e a questão é achar
F de R3 em R3 com divergência de F igual a Gzinho, rotacional de F igual a Gzão. Aliás, não custa nada, de qualquer maneira, observar que nesse caso daqui, ou de qualquer maneira, tendo achado essa solução, significa que a gente pode resolver esse negócio no caso em que Gzinho é dado e Gzão igual a zero. Então, você vai ter um campo F com divergência de F igual a Gzinho. Esse campo, ele é gradiente de alguém. E no outro, vamos dizer, F1, no outro extremo você pode pegar, dar Gzinho igual a zero, dar o Gzão e você acha um F2 com rotacional de F2 igual a Gzão. Então, na verdade, você pode escrever o F igual a F1 mais F2 com divergência de F1 igual a Gzinho, rotacional de F2 igual a Gzão. Aqui tá claro, né, que, aliás, vou trocar aqui, né? Vou botar rotacional de F2, divergência de F2 igual a Gzinho. Está claro que nessa história daqui a gente construiu, esse U aqui é gradiente de alguém, né? Aqui não está, vamos dizer, não está tão evidente que esse F2 possa ser gradiente de alguém e esse F1 seja rotacional de alguém. Nessa construção que a gente faz aqui, nessa situação aqui, a gente consegue escrever explicitamente o campo F como uma soma de dois campos, e que são, um é gradiente de alguém e o outro é rotacional de alguém. Vou só escrever aqui, ó. Oi? Seria possível você abordar esse problema de uma maneira mais em conta, assim, tipo, você esquece tudo que você viu antes e aborda isso aí como problema de EDP. E isso aí, você tem que satisfazer um monte de Não, por exemplo, vamos fazer, nesse caso R3, a gente dá a solução explícita e faz as contas, né? Quer dizer, a solução explícita é a seguinte, o F é igual a F1 mais F2, com divergência de F1 igual a G. Quem é o cara que a gente constrói com divergência de F1 igual a G? A gente faz F1 igual a 1 sobre 4π, integral sobre R3, de 1 sobre norma de x menos y ao cubo, x menos y, aliás, aqui botar g de y, isso daqui, esse campo é o gradiente do menos 1 sobre 4π, integral sobre R3, de 1 sobre norma de x menos y, g de y, dy. Porque esse caso aqui dá um certo trabalho, já que essa integral aqui é imprópria, não está dentro do teorema que a gente fez de derivar dentro do sinal de integral. Mas, claramente, se você derivar em relação a x dentro do sinal de integral, não tem problema, porque aqui
você tem 1 sobre a norma. A ideia é que aqui você tem um 1 sobre R. Isso aqui, moralmente, é R, é a distância de y a x, você bota a origem em x e fica 1 sobre R. 1 sobre R não tem problema desde que a g resolva o problema no infinito. Quando você deriva, você vai ter 1 sobre R2, também não tem problema. Porque você está integrando em R3, né, foi um exercício que quem não fez até agora tem que fazer absolutamente, é mostrar o seguinte: B igual a bola unitária, pode ser unitária, se fizer na unitária tá bom, integral de 1 sobre norma de x elevado a alfa dx em B é finito se alfa menor que 3. E a integral em R3 menos B de 1 sobre norma de x elevado a alfa dx é finito se alfa maior que 3. Mete coordenadas esféricas aqui. Esse é um exercício que, em vez de ficar calculando aquelas integrais com interseções de regiões não sei das quantas, esse exercício aqui tem que fazer. Então, aqui, ó, a ideia é essa. Você está integrando em R3, quando você vai integrar sobre R3, 1 sobre R elevado a alguma coisa, perto de zero, o expoente aqui embaixo tem que ser menor que 3. Perto do infinito tem que ser maior que 3. Então, nunca dá. É como integrar 1 sobre x, ou 1 sobre x elevado a alfa em R. Mas aqui, ó, a ideia é que no infinito, esse cara daqui é limitado, esse g é integrável, g resolve a questão no infinito. Então, a questão é aqui perto de x. Perto de x você tem expoente 1. Se você derivar, você tem expoente 2. Então, moralmente, você ainda pode derivar dentro do sinal de integral e obter isso. Ó, expoente 2, porque aqui você tem R e aqui você tem R3. Então, esse F1 é dado assim. Agora, tem um F2... e esse F1, como ele é gradiente de alguém, o rotacional dele é 0. Então, o F2 que a gente quer é um F2 cuja divergência tem que ser igual a G, igual a 0, e o rotacional tem que ser G. Então, a gente tem um F2 que é praticamente a mesma fórmula. É 1 sobre 4π, a integral sobre R3. Agora eu não sei o sinal. Bom, o sinal é um dos dois. 1 sobre norma de x menos y ao cubo. X menos y, vetorial, g de y, dy. Aqui é mais ou menos a verificar. Esse campo F2, ele vai ter a propriedade que o rotacional... Hã? Esse G daqui. Esse G que era dado aqui. Então, o rotacional desse F2 vai ser G e a divergência desse F2 vai ser 0, porque esse campo F2 vai ser o rotacional de alguma coisa também mais ou menos aqui, 1 sobre 4π, integral sobre R3, de 1 sobre norma de x menos y, acho que g de y, dy, acho que é isso. A verificar também. A origem, como é que eu estou? De onde eu estou tirando esse negócio? A origem disso daqui é a lei de Coulomb, ou a lei da gravitação. Lembra que a gente
constrói esse campo pensando assim, né? Você pega a carga concentrada num ponto, lei de Coulomb, campo. Distribuição de cargas, você aplica a lei de Coulomb a cada uma, integra, e você tem esse bicho aqui. Então, seria uma extensão da lei de Coulomb, e cada uma é potencial de alguma coisa. Isso daqui vem, então aqui, vem do Coulomb. Essa daqui vem do Biot-Savart, que eu botei esses dois nomes aqui para vocês começarem a pensar que, se você não souber física, como é que você vai adivinhar esse negócio daí? Tá certo? Estou colocando um problema puramente matemático, mas a inspiração para a solução, claro que você pode adivinhar isso matematicamente, mas a inspiração desse negócio vem de leis da física, de ideias da física. A gente pode esquecer, apagar o nome do Coulomb, do Biot-Savart aqui, e ralar e mostrar essas coisas, tá? Que é o que a gente vai ter que fazer. Para isso, é claro, a gente vai ter que colocar hipóteses, né? Então, aqui, vamos dizer assim, contínuo aqui para essa coisa da ponto a ponto, né? Mas o principal aqui, vamos botar assim, contínua pode ser dispensado, né? Ao dispensar o contínuo, significaria que essa igualdade aqui valeria nas integrais e que valeria pontualmente nos pontos em que G for contínuo. Contínua e integrável. Aqui, por conta da construção desse negócio aqui, é claro também que essa G vai ter que ser integrável, porque a G no infinito é que vai dar conta dessas integrais convergirem. Então, G também, vamos dizer assim, contínua, integrável, e a gente vai precisar de alguma coisa que a G, lá longe no infinito, vá para zero também. Em princípio, você pensa, bom, se é integrável em R3, tem que ir para zero no infinito, mas não necessariamente, né? Porque a coisa pode dar uns picozinhos assim. Então, por via das dúvidas, vamos botar aqui limite, quando y tende para infinito, de g de y igual a zero. Tá assim, o módulo de y tende para infinito. Tem uma trabalheira aqui para fazer essa história. Vou só, por hora, só rapidamente assim, apagar essa parte daqui. E lembrar que a demonstração que a divergência de F1 é igual a G consiste em pegar uma região, uma bolota B aqui, pegar o bordo de B e fazer a integral sobre o bordo de B de F1 ds. Aí você fica com a integral da integral, acreditando que você pode mudar a ordem das integrais, o que também é um pouco trabalhoso e também é uma boa motivação para você estudar a integral de Lebesgue, onde você tem essa mudança da ordem das integrais num contexto mais geral. Isso aqui vai dar integral sobre R3, vamos botar aqui 1 sobre 4π, integral sobre R3, de g de y, integral sobre bordo de B,
de 1 sobre norma de x menos y ao cubo, x menos y, escalar dsx, né? Vou botar aqui assim, f1 de x dsx, né? Isso daqui, dy. E aí essa integral vai dar 4π quando y estiver dentro de B, e 0 quando y estiver fora de B. Então, no final das contas, essa integral aqui, essa integral que é sobre R3, na verdade, só os y que estiverem em B, que esse negócio vai dar diferente de 0. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 1 sobre 4π, a integral... vai cancelar com 4π daqui, de g de y, vezes o 4π que sai daqui. Lembrando, repetindo, esse 4π é como? Essa integral, olha o b aqui, então essa integral é em x está no bordo de b, está aqui o x. Quando eu pegar y aqui, o que é isso? Isso é o campo, essa integral daqui é o ângulo sólido do bordo de b visto de y. Quando o y está aqui dentro, dá 4π. Quando o y está aqui fora, dá 0. Então, quando o y está fora de B, esse negócio dá 0, então não preciso R3, basta o B. E aqui dá 4π, então isso aqui... Quer dizer, integral sobre B de g de y dy. Agora, se eu dividir pelo volume de B, dos dois lados, então... 1 sobre a medida de B, integral sobre o bordo de B, de f1 de x dsx, vai ser igual a 1 sobre a medida de B, integral sobre B de g de y dy. Aí... Estou nessa situação, né? Está aqui o B, digamos que tem aqui o x0, eu estou integrando aqui, e o B está convergindo, eu quero saber para onde isso vai quando o B fecha em x0. Quando o B está próximo de x0, g sendo contínuo, todos os valores de g estão próximos do valor de g de x0, isso está perto de g de x0 vezes a medida de B, dividido pela medida de B, isso vai para g de x0. Então, aqui, de novo, mostrando pela definição física, a gente conclui que a divergência desse campo é x0. E aqui, a definição física é que vale pelo seguinte, esse cara daqui, ó, já está no limite, ó, porque aqui eu tenho 1 sobre r ao quadrado. Se eu derivar de novo, as derivadas parciais aqui vão ser da ordem de 1 sobre r ao cubo. E aí eu não posso mais integrar perto do x. Então, na verdade, em princípio, esse cara daqui pode até não ser derivável, mas a divergência dele é g. Tá? Então, bom, a ideia agora é isso aqui, recordando, porque, é claro, quando eu fiz isso no caso do problema de resolver a equação laplaciana de U igual a ρ com U igual a F no bordo, a energia estava toda concentrada em conseguir o F no bordo, e essa parte mais simples ficou meio, talvez, possa ter ficado meio esquecida. Então, na próxima aula, eu vou pegar e lidar com o F2 construído daquela outra maneira. E aí é interessante que esse F1 já é gradiente de alguém e o F2 virá como rotacional de alguém.